exercício, eu tomei cuidado de aumentar esse ângulo e diminuir aquele, tá vendo? Não quer dizer que, tu não fez isso, errou. Não, tu pode ter acertado tudo. Mas às vezes fazer um desenho levemente realista pode te ajudar a detectar eventuais enganos que tu cometa ao longo de fazer a questão. Antes de atacar o problema, nós revisamos onda de decomposição de vetor. Pega a mamãe, pontilhada paralela, desenha os filhotes, com ângulo, multiplica a mamãe por cosseno. Sem ângulo, multiplica por seno. Observe que eu estou usando um macete já. Porque para a gente entender por que é assim, tem que lembrar que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? É o triângulo retângulo que nos permitiu chegar a essa técnica ninja. Nós estamos numa matéria nova para vocês, chamada estática do ponto material. Para quem não lembra, ponto material são os objetos cujas dimensões são desprezíveis no fenômeno. Corpo extenso são os objetos cujas dimensões não são desprezíveis. Eu te falei o tamanho da caixa. Vai mudar alguma coisa o tamanho da caixa para calcular a força que vai atuar nas cordas? É só os 50 quilos que me importa. O tamanho da caixa não me importa. Por isso que a matéria é chamada de estática do ponto material, porque por enquanto não me preocupa o tamanho do objeto pendurado. O que é estática mesmo? Estática é a parte da física que estuda equilíbrio. O que é estar em equilíbrio na física? É força resultante. E tem duas situações então que pode gerar isso. Ou estar em repouso ou... O que é NRU? Uniforme, velocidade constante. Show, show. Então, primeiro passo. Eu vou pegar esse ponto, que é o ponto onde tem a corda 1, a corda 2 e a corda 3, e vou fazer um diagrama representando aquela situação. Então, peraí, esse cara está aqui. Tem uma corda assim, corda não pode empurrar porque ela dobra, ela só puxa, então ela puxa para lá. Já que é a corda 1, eu vou chamar isso de T1. Como é honesto. A corda 2, ela puxa mais inclinado para baixo, então eu vou ser honesto, vou fazer a corda 2 mais inclinada para baixo. A corda 3 é vertical para baixo, aqui está a corda 3. Para que eu possa fazer as decomposições, eu tenho que ter o eixo X e o eixo... Cara, observa, essa primeira parte não tem grandes conhecimentos envolvidos aí. É até um pouco intuitiva a ideia. Primeira parte perigosa. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos são congruentes, chamados de alternos internos. Então, perigosíssimo. É muito comum o aluno botar o ângulo ali, Como pode, cara, aquele ângulo lá ser igual a esse ângulo aqui, né? Certo? Isso não faz sentido, na verdade. Porém, em matemática nós vamos rever esse conceito, tá? Em matemática nós vamos rever por que esses ângulos é que são iguais. Mas não é agora. Então, cuidado, hein? O 37 aparece aqui, com a horizontal. Se tu tiver caneta de outra cor e estiver te confundindo aí com as cores, use cores diferentes para cada componente. Nome? Obrigado. T1x, pontilhada paralela, nome? Vocês estão percebendo que o T1y eu fiz um pouquinho à esquerda da linha? Porque vai ter um outro componente à direita da linha. Se eu colocasse na linha, ia ficar um vetor em cima do outro. Ia poluir meu desenho. Pontilhada paralela. Quanto? Obrigado. T2x, pontilhada paralela. T2y. Cara, tu não imagina o esforço que eu tinha que fazer quando eu tinha tua idade para fazer um desenho assim que outra pessoa olhasse e entendesse. Eu tinha uma letra muito feia, cara. Tenho até hoje uma letra muito feia. Mas as minhas linhas não eram bonitas. Aí meu caderno a lápis passava a mão suada, já borrava tudo. E tem que ser uma coisa que assim que outra pessoa olhe e não vomite, entendeu, cara? Tem que ser uma coisa que, tudo bem. Não precisa ser perfeito, mas não pode ser nojento. Às vezes eu olho e eu não consigo enxergar as setas. Não tem seta. Pô, cadê tua seta? O cara não bota a cabeça da seta. Tem que botar a cabeça da seta. A cabeça da seta não pode passar da pontilhada. Só isso já é um erro. Tá, galera? Então tem que ser um pouco chato nessa parte. Foi difícil até aqui? Que conta que nós fizemos até agora? Nenhuma, né? Nenhuma conta. Foi só desenho. Foi só organização. Agora já dá pra gente começar a escrever quem são as componentes.
Quem vai ser o D1x, hein? Quem vai ser o D1x? Vamos ver. É a mamãe, T1, com ângulo cosseno de 53. Eu passei para vocês que o cosseno de 53, 0,6. Isso aqui não tem o que fazer, eu já posso até circular. T1y. Se o T1x foi cosseno, o T1y é obrigatoriamente seno. Então, em vez de 0,6, vai ser 0,8. Parece bobagem, mas é muito provável que sejam esses ângulos no vestibular, 37 e 53, que são ângulos bons de usar no vestibular, porque dá um número realista, né, um número bom para fazer conta. Vamos calcular agora. T2x é T2, T2x e T2 com cosseno de 37. T2x é igual a T2 vezes 0, foi. T2y é T2 e T2, sem ângulo, seno de 37. T2y é T2 vezes 0,6. Isso aqui é velho ou é novo? É velho, a gente já faz isso há tempo. Então eu realmente acredito, do fundo do coração, que quem deu uma treinadinha, ou mesmo que ainda não tenha conseguido, se treinar mais um pouquinho, consegue um desenho honesto e consegue fazer a decomposição. Gente, pois não. Bacana por ter falado isso, tá? Eu pedi para que vocês fizessem um desenho realista, por exemplo, pensando nos ângulos, né? Certo? Só que aí tu vê, se eu já alerto vocês, galera, não se esqueçam que a T1x e a T2x, elas vão ter que se anular. Aí eu já estou dando um passo à frente, né? Eu já estou querendo que o aluno conclua a resposta para poder fazer o desenho correto. Aí eu já não acho que seja justo, entendeu? Ou seja, mesmo que o teu desenho não corresponda à realidade perfeita, tu tem que conseguir raciocinar. E se depois, aí eu sou engenheiro, eu fiz o meu rabisco, pode ficar horrível, achei as respostas das tensões. Vou para o meu comprador lá, o cara que vai comprar as treliças da minha empresa, vou ter que fazer um diagrama de forças para mostrar que minha treliça é foda. Aí sim eu vou fazer no AutoCAD um desenho que corresponde à realidade verdadeira. Mas como eu não sabia qual que ia ser maior a tensão, qual que ia ser menor, é natural isso acabar acontecendo, certo? Vocês, olha só a pergunta que o amigo fez. Próximo passo. A força resultante é igual a quanto naquele ponto ali? 0. Por que eu sei que a resultante é 0? Porque está em repouso, força resultante é 0. Uma situação chamada de equilíbrio na física, certo? Para que a resultante seja 0 naquele ponto, a resultante tem que ser 0 em qualquer eixo, né, que eu analise. E nós decompomos o problema no eixo x e no eixo y. Olhando para o eixo x, o que deve acontecer com a força T1x para a esquerda e com a força T2x para a direita para que a resultante seja 0? Elas têm que se igualar. Por isso que eu vou escrever que T1x é igual a T2x. O amigo me questionou, professor, para que eu pudesse concluir isso, tu não teria que ter feito esse cara um pouco menor para que as trações se igualassem? Eu falei para ele, é verdade, porém eu teria que já supor uma parte da solução para chegar nessa conclusão, né? E como aquilo é um cálculo para fazer a solução, é natural que isso aqui não fique perfeito. Aí eu vou falar o seguinte, depois que eu fiz a conta e percebi que isso aqui está desonesto, se eu quiser refazer o desenho para o meu comprador ter um diagrama verdadeiro, show de bola. Mas na prova, não gastem energia com isso, entendeu? Ah, o meu diagrama está um pouco alterado comparado com os números que eu encontrei, vou refazer o diagrama. Não tem a menor necessidade, certo? Muito boa colocação, Hilton, parabéns. Ô galerinha, olha só. Futuramente, quando as questões piorarem, seria legal eu fazer um alerta aqui para vocês. Ó. Em vez de eu já escrever isso aqui direto, embora seja meio óbvio, tem uma forma mais completa de fazer. Olha só. O eixo x está na horizontal, certo? Quando a gente usava plano cartesiano, para a direita era positivo e para a esquerda era? Então o eixo x eu posso dizer que para a direita é positivo e posso simplesmente chamar de positivo os valores que apontam para a direita
e chamar de negativo os valores que apontam para a esquerda e igualar a zero, já que a resultante é zero. Aí menos passa para lá, mas aí chegaria nessa equação, certo? Agora, no dia a dia, tu ficar fazendo isso, sendo que é óbvio que esses vetores têm que ter o mesmo modo, então vale a pena, de repente, já chegar e ter um x igual a t2x. Mas se algum livro tu vê que o cara primeiro escreveu essa equação para depois chegar até aqui, tu vai saber que ele só está fazendo a soma dos vetores. Outra, imagina que fossem vários vetores, uns apontando para lá, outros apontando para cá. Aí, de repente, essa técnica fica mais organizada. Mas é por isso, então, que eu já estou de cara, a partir da observação, escrevendo que t1x é igual a t2x. E no eixo y, galera, o que nós vamos concluir? T1y, que aponta para cima, mais T2y, que aponta para cima, é igual a T3, ou para ficar ninja, menos T3 igual a zero. Aí menos passa, mas não é tão importante isso no começo. Então tá lá. O problema é que eu tenho uma, duas equações e quantas incógnitas? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. E não dá para resolver. Duas equações e 5 incógnitas? Não dá. Eu vou ter que eliminar dessas 5 incógnitas 3 incógnitas. Aí vai ficar duas equações e duas incógnitas. Aí dá para resolver. Como é que eu vou eliminar 3 incógnitas daí? Substituindo, né, o tx e o ty pelos seus valores. Quem era o t1x? T1 vezes 0,6. Quem era o t2x? T2 vezes 0,8. Quem é o T1y? T1 vezes 0,8. Quem é o T2y? T2 vezes 0,6. E quem é o T3? Né? A gente fez o diagrama de corpo livre para aquele pontinho ali, para aquele outro ponto. O peso está atuando para baixo e o T3 está atuando para cima. Se está parado, a resultante é zero, situação chamada de equilíbrio. Então o T3 é o próprio peso. E como o peso é N vezes G, eu descubro já de cara que a tração na corda 3 é o próprio peso. 500 newtons. E então fechou. Com essas substituições, nós transformamos as 5 incógnitas em apenas duas. E duas equações com duas incógnitas dá para resolver? Dá, né? É só usar o método da Sul. Isola numa. Quem que eu recomendei tu passar dividindo? O 0,8, né? Para não dar uma dízima periódica, certo? Eu vou passar dividindo o 0,6 para dar uma dízima periódica. Aí eu me arrumo. Tu na prova não, vai fazer diferente. Mas eu queria te mostrar o que nós teríamos que saber de matemática para fazer pelo caminho mais difícil. Fica à vontade nisso. Ah, tá brincando. Hoje eu sou o rei das visitas.